Paz a todos, boa noite. Os irmãos podem tomar os assentos, por favor. Amém. Eu tenho 40 minutos para pregar e vamos então procurar aproveitar o máximo desse tempo para a ministração da palavra de Deus. Antes, eu já fui apresentado, eu sou angolano, eu estou há um ano aqui no Brasil e estou congregando com o pastor Abenício na Zona Sul. Sou casado e pai de um filho e por aí. Nos primeiros dias que eu cheguei aqui no Brasil, as pessoas perguntavam para mim de onde é que eu era e eu dizia que era da Angola. E perguntavam de seguida quanto tempo eu estava cá e eu dizia alguns dias apenas. E elas voltavam a questionar: e você já fala tão bem assim português? E eu dizia: Angola fala português. Amém? Em que ano o Brasil foi descoberto? Descoberto entre aspas. Os portugueses estiveram em Angola em 1482. Tá? Então falamos português primeiro que vocês. Então, o que é que eu quero dizer? Em África, existem 5 países que falam português. A maior comunidade de países que falam português no mundo está em África, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês é que vocês têm outros irmãos do outro lado do oceano, tá? Os sotaques apenas é que vão variar, mas é tudo a mesma coisa. 2 notas rápidas. A primeira, eu tenho alguns livros aqui, eu trouxe poucos, mas eu trouxe aqui. Quando eu terminar a mensagem, eu estarei lá fora e você pode nos abençoar comprando R$25 apenas. Apenas. Esse livro fala sobre pescadores de crianças, para pais e para quem lida com crianças, quem trabalha com crianças. Mulheres improváveis. Conhece a história de algumas mulheres improváveis da Bíblia. Esse livro é o máximo. O Deus que reconstrói sonhos. Ok? Depois tem essa aqui, como ser uma mulher de oração. As mulheres que oram. E por último, nós somos pentecostais. Você já ouviu falar sobre Rua Azusa? Tem este livro aqui, que conta a nossa história. Amém? E, não é este, é outro. Mas tem esse também de crianças. É de uma irmã nossa daqui, de Londrina. Primeira nota foi. Segunda nota, eu queria convidar vocês a me darem uma força ali nas redes sociais, tá? Facebook, Instagram, YouTube. É Pedro Capingana. Capingana com K. Estamos juntos? Pedro Capingana. Capingana com K. Abra sua Bíblia rapidamente em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo de número 18, diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Agradeceria que a sonoplastia melhorasse só um pouquinho aqui o meu som. Nós lemos o livro de Mateus, que foi escrito, a autoria é de Mateus, o discípulo de Jesus Cristo. Embora haja algumas discussões
se é mesmo ele ou não, mas na sua generalidade, Mateus é dado como o autor deste livro. Mateus foi cobrador de imposto. No período em que Jesus nasceu, Israel era colonizado pelo Império Romano. Israel ou Palestina é a mesma coisa nesse contexto da Bíblia. Hoje Israel é um país e Palestina é outro, mas nesse contexto da Bíblia, Israel é mesmo Palestina. Ou seja, Palestina é o nome que os romanos deram para aquele lugar. E então Israel tinha que pagar imposto ao império. E eles selecionaram algumas pessoas do império para cobrar imposto. Essas pessoas que cobravam impostos a favor do Império Romano eram chamados de publicanos. E Mateus foi um desses publicanos. Um dos dias Jesus passou ali próximo, está a melhorar o som? Jesus passou próximo do lugar de trabalho de Mateus. E disse a Mateus: Mateus, siga-me. E Mateus não questionou, simplesmente começou a seguir Jesus. No final de tudo, ele decide fazer uma resenha, uma narrativa sobre o ministério de Jesus. E ele está a escrever aqui para os judeus, quer provar para os judeus que Jesus é o Messias prometido. Então ele começa apresentando a genealogia de Jesus Cristo. Então, nesse último capítulo, praticamente a partir do capítulo 21, Mateus começa a narrar o ano da paixão de Jesus Cristo, até a sua morte. Porém, no capítulo 28, nós temos aqui a ressurreição de Jesus. E nós estamos vindo da Páscoa. E Jesus, após ter ressuscitado, ele se apresenta para os seus discípulos. A princípio, os discípulos estavam acanhados, porque na ressurreição de Jesus, a tumba foi movida, a pedra da tumba se moveu, os soldados saíram dali atônitos, e quando foram contar para os sacerdotes sobre o que havia se passado, os sacerdotes corromperam esses soldados e disseram lá: vão e digam que os discípulos é que roubaram seu corpo. Com essa informação, eles não tinham como pregar o Cristo ressurreto. Estavam com medo, orando. E Jesus aparece aqui, nesse texto, e ele diz para os seus discípulos: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Quando Jesus diz todo o poder me é dado nos céus e na terra, a questão que nós colocamos sempre: e ele não tinha poder? A resposta é: tinha, mas também não tinha. Como Deus, ele tinha todo o poder, é soberano. Mas do ponto de vista de salvação, do ponto de vista da soteriologia, Jesus não tinha de facto todo o poder. Deus não tinha de facto todo o poder, porque o homem havia pecado contra ele, e ele disse na sua palavra que quem peca tem que morrer. Enquanto o cordeiro não havia sido morto, então ele não tinha de facto todo o poder. E irmãos, nessa senda do homem e Deus, a pessoa ofendida foi Deus. E Deus poderia chegar simplesmente para Adão e Eva e dizer: olha, vocês pecaram contra mim, vocês me ofenderam, eu vos perdoo, está ultrapassado, vamos continuar. Deus teria feito isso. Só que isso beliscaria a justiça de Deus. Deus é um Deus de palavra, ele não volta na sua palavra. Se ele diz alguma coisa, ele tem que cumprir o que ele diz. Então, se ele aceitasse isso, o próprio Satanás usaria a palavra de Deus contra Deus. E Deus não é como nós, ele honra a sua palavra. Amém? Então, se ele prometeu fazer, ele vai fazer. Então, só depois da morte na cruz, ele diz uma palavra: tetelestai, está consumado.
todo o processo, todo o trabalho que aconteceu de Gênesis, depois de Adão e Eva pecarem, era apenas para levar até a esse ponto máximo, que era a morte de Jesus. Como já estava consumado, ele já tinha todo o poder, toda a autorização. Então ele chega para os discípulos e diz: olha, agora já não há limitações. Eu tenho de facto todo o poder. Nem Satanás, nem o pecado pode tentar acusação contra os escolhidos, porque eu cumpri a lei e eu vivi sem pecado. Mas Jesus não fica com o poder que ele recebeu. Ele pega o poder que recebeu e ele delega para os discípulos. O poder que eu tenho, eu dou para vocês. Vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos no culto de missões. E eu vou começar por quebrar alguns paradigmas que nós temos a respeito de missões. Irmãos, missões está no centro da vontade de Deus. Missões não é um programa da igreja. Missões está no centro da vontade de Deus. O envolvimento missionário da igreja ou do cristão é proporcional à sua consciência missionária, ao entendimento que ele tem sobre missões. Por que as pessoas têm dificuldade de se envolver com missões? Igrejas têm dificuldade de se envolver com missões. É porque a consciência missionária da igreja é paupérrima, é pobre. Nós às vezes dissemos que não, olha, eu vou dar essa oferta para ajudar missões, para ajudar a obra missionária. Olha, eu vou ajudar o missionário. Nada mais equivocado, nada mais errado do que isso. Você não ajuda o missionário. É para a igreja toda. O trabalho missionário não é o trabalho do departamento de missões. O trabalho missionário não é o trabalho dos líderes da igreja, do pastor, dos evangelistas. É trabalho da igreja. Então, o tema da minha ministração hoje é: por que missões? Por quê? E eu quero dar 3 respostas bíblicas, se o tempo me permitir. Se não, vou ficar apenas com uma resposta. E aí vocês já podem me convidar no outro culto. Nós às vezes perguntamos, mas por que missões? Qual é a razão do trabalho missionário? E a primeira resposta: nós nos envolvemos em missões, nós evangelizamos, porque Deus é um Deus missionário. Diga para quem está ao seu lado: Deus é um Deus missionário. Diga mais alto: Deus é um Deus missionário. Escute, está a ver esse Deus que nós estávamos aqui a adorar? O Deus que nós aplaudimos, que nós batemos a palma, o Deus que nós oramos, esse Deus é missionário. O fato dele ser missionário é motivo suficiente para a sua igreja ser uma igreja missionária. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos lá em Gênesis 3, Adão e Eva pecam. Quando Adão e Eva pecam, eles não vão para Deus pedir perdão. Deus desce do trono. Deus se comissiona e vai até Adão e Eva para restaurar Adão e Eva. E pergunta: onde você está, Adão? E Adão pega, bota a culpa na Eva. Eva pega, bota a culpa na serpente. A serpente não tinha ninguém para quem botar a culpa.
Deus mata um animal e pega, o sangue é derramado e ele pega a pele do animal e faz uma veste nova para Adão e Eva. Porque eles haviam coberto os seus corpos com folhas. Era um ato profético, era um ato simbólico daquilo que Deus havia de fazer. Quando nós avançamos um pouquinho mais, Gênesis, no capítulo 7, nós vemos ali a depravação da humanidade. Deus quer destruir a terra. E o próprio Deus sozinho sai dos céus, se comissiona e vai ter com Noé. E depois pega Noé, comissiona Noé. No capítulo 11 de Gênesis, nós vemos a humanidade a construir uma torre, a Torre de Babel. E Deus confunde a humanidade, espalha a humanidade. Quando você olha para esse texto, você tem a falsa percepção de que Deus está abandonando a humanidade, de que Deus está abandonando as famílias. Mas no capítulo seguinte, que é o capítulo 12, você percebe que Deus, ele sai novamente sozinho do trono e vai até um homem chamado Abraão, ou era Abrão, e depois muda para Abraão. E diz Abraão: eu quero abençoar todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, pode colocar aí no telão? Versículo 3. Pode tocar, irmão, pode tocar. Gênesis capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações. Deus está a dizer para Abraão: eu quero abençoar todas as nações, todas as famílias da terra. Aquelas famílias, aquelas nações que Deus dispersou no capítulo anterior, agora parece que Deus está se movendo, indo atrás dessas nações. Quando nós olhamos para esse texto de forma superficial, nós pensamos que a bênção que Deus está se referindo aqui a Abraão é a bênção do seu filho Isaac. Está certo, mas não é bem isso. Se nós avançarmos um pouquinho mais, vamos pensar que a bênção que Deus está se referindo aqui é a bênção de formar uma nação, um povo em Abraão, através de Abraão. Também não é isso. Na verdade, esses são meios para uma bênção maior que Deus está anunciando. Que bênção é essa que Deus está dizendo para Abraão que vai dar para ele e para todas as nações? Me dá Gálatas, por favor, capítulo 3, versículo 8. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Tem ali? Oh, glória. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas. Então, a bênção que Deus estava se referindo era a bênção do evangelho. Então, Deus é o primeiro evangelista, é o primeiro missionário. Foi o próprio Deus que foi evangelizar Abraão. Então você percebe que Deus está em missão. Deus é um Deus missionário. Nós às vezes dissemos que, olha, no ano 2020, no ano 2010, eu encontrei Jesus. Você não encontrou Jesus, Jesus encontrou você. A obra missionária sempre foi da iniciativa de Deus. Deus sempre foi a pessoa mais interessada em salvar a humanidade. Irmão, deixa Deus te usar. Tem medo de quê? Deus foi a pessoa mais interessada em salvar a humanidade.
Deus é um Deus missionário. E quando você olha para a Bíblia Sagrada em Gênesis, depois de Deus ter chamado Abraão, você percebe que Abraão está se movendo sobre todo o Oriente Médio, Próximo Oriente. Ele está se movendo sobre toda aquela área da Mesopotâmia, toda aquela área do mundo conhecido. Mas não é Abraão quem está se movendo, é Deus quem se move através de Abraão. O que nós vemos lá em Gênesis é Deus desfilando e levando o júbilo da sua glória a todas as nações. Deus é um Deus missionário. Missões não é programa da igreja, não é projeto da igreja. Missões não é um projeto das Assembleias de Deus Pentecostal, não é um projeto da Igreja Batista, não é um projeto da Igreja Evangélica. Missões é um projeto de Deus. Ele é o centro de tudo. Ele é o dono da história. Ele é o dono da história. Ele é o produtor dessa história. E Ele é a personagem principal dessa história. Nós talvez somos figurantes, mas o centro da vontade de Deus é Ele mesmo. E Ele, quando salva, quando Ele vai remir a humanidade, Ele faz isso para a sua própria glória. Por isso Ele diz, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O que Deus está fazendo em Gênesis? Ele está se mostrando para Faraó e está dizendo que eu sou maior que você. O que Deus está fazendo? Ele está se movendo para todas as nações, todos aqueles povos, e dizer que Ele é o Senhor. Deixa eu dizer o seguinte para você: Deus é o centro de tudo. Deus é o centro de tudo. Não é que Deus tenha uma missão para a sua igreja, mas Ele tem uma igreja para a missão dEle. A missão precede a igreja. Antes que a igreja existisse, a missão já existia. Antes que você existisse, Deus já existia, já havia planificado salvar você, encontrar você. Houve um tempo na eternidade que Deus existia sozinho, e ainda assim Ele se deleitava na sua glória. E o que Ele fez? Ele disse, não, essa glória não fica só comigo. Ele faz os anjos, e Ele expande a sua glória de si para os anjos. E os anjos começam a adorá-lo. Chegou um momento na eternidade, disse que não fica apenas para os anjos. Eu vou fazer o homem, e a minha glória sai de mim para os anjos e sai de mim para os homens. A glória de Deus é o centro de tudo. Por isso é que nós fizemos missões. Por isso é que nós ganhamos almas. É para que o nome de Deus seja adorado em todos os lugares. Deus está se movendo. Deus é um Deus missionário. Ele está trabalhando. Nós não somos o centro da vontade de Deus. Nós não somos a última bolacha do pacote de Jesus. Até quando Ele nos salva para a sua própria glória. Até quando Ele nos abençoa para a sua própria glória. Pare de bater no peito e pensar que você é a última bolacha do pacote de Jesus. Não é. Nós não somos mais importantes do que aqueles que estão lá bebendo, se drogando, se prostituindo. Não somos. A diferença é que a graça já nos alcançou. E Deus nos oriente. Vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então a história bíblica não é sobre o homem.
A história da Bíblia não é sobre Israel. Oh my God. O que está acontecendo? Deus é vaidoso. Deus é vaidoso. Não há ninguém que ama mais a glória de Deus do que Ele mesmo. Eu disse que houve um momento na eternidade que Ele existia sozinho e Ele se deleitava na sua glória. Então o que Deus está acontecendo? O que está acontecendo é que Deus está se movendo. É que Deus está desfilando. Está desfilando entre as nações. Então a história bíblica, preste atenção, a história bíblica não é sobre Davi, é sobre o Deus de Davi. A história bíblica não é sobre Sansão, é sobre o Deus de Sansão. A história bíblica não é sobre Elias, é sobre o Deus de Elias. A história bíblica não é sobre Eliseu, é sobre o Deus de Eliseu. Então vamos começar a pregar de forma correta a Bíblia Sagrada. É que Deus pegou num adolescente de 16, 17 anos. Ele fez derrotar um gigante, estratega de guerra, que nunca perdeu nenhuma batalha. E Davi só foi lá porque ele afrontou o Deus de Davi. Deus está se movendo. Ele está desfilando entre os filisteus. Ele está desfilando entre os amorreus. Ele está desfilando entre os cananeus. Ele está desfilando entre todos os povos. Ele está em missões. Ele está se mostrando para que as nações, os povos consigam adorá-lo, consigam dar louvor ao seu próprio nome. Porque Deus é um Deus de missões. Ele teve a sua própria iniciativa de pegar o seu cordeiro. Enquanto que no Antigo Testamento o inimigo, o pecador, trazia o seu cordeiro. E esse cordeiro tinha 3 características. Primeiro, macho. Segundo, perfeito. E também tinha que ser primogênito. Primogênito era a primeira característica. Mas o pecador é que trazia o seu cordeiro. Mas agora Deus está trazendo o cordeiro dele. Eu estou sacrificando. Irmãos, nós não temos mérito nenhum. A iniciativa é sempre de Deus. Iniciativa foi sempre de Deus. Não podemos fregar as mãos de contente aqui, a pensar que somos os perfeitos, somos os melhores do que aqueles que estão lá amarrados nas garras de Satanás. Não somos. E Deus nos convida a tomarmos o poder do Evangelho e a dizer para aquelas pessoas: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve Ele voltará. Esta é a mensagem do Evangelho. Deus é um Deus missionário. E isso é suficiente para nós sermos uma igreja missionária. É suficiente. Irmãos, a obra missionária não é da igreja. E para de começar a dizer que eu vou ajudar a obra missionária. Você não ajuda ninguém. Você não ajuda Deus. Tudo que você tem, a princípio de conversa, é de Deus. Eu disse que eu vou quebrar alguns paradigmas aqui. E vamos mesmo. Essa linguagem de ajudar. Você não ajuda a obra de Deus. Você não ajuda a obra. Quem é você para ajudar a obra de Deus? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Então a obra missionária não é para este grupo seleto, não é para os líderes, não é para o departamento missionário, é para a igreja toda. A palavra igreja no seu original eclésia significa chamados para fora. A igreja que não se envolve em missões não é a igreja do Senhor Jesus. O crente que não se envolve em missões não é crente e precisa rever os seus conceitos. Às vezes nós contribuímos, demos uma oferta missionária, mas com aquele sentimento de sentir pena ao missionário. Ele está passando mal. Para não passar mal, para não... Nada mais errado do que isso.
Não são eles que foram chamados para as missões. É a igreja de Jesus que foi chamada para missões. E se você é igreja do Senhor Jesus, se você faz parte da igreja do Senhor Jesus, então você precisa se envolver. Você se envolve indo, ou se envolve contribuindo, se envolve orando, ou anunciando, fazendo logística. Mas você tem que se envolver de alguma forma no trabalho missionário. Missões não é um programa. Eu tenho dito que missões é a Cinderela da igreja. Ela não tem sido convidada. A igreja tem tudo que é programa, tudo que é projeto, e nunca olha para o projeto de Deus, que é as missões. Então não é o missionário que está lá no campo, a missionária que está lá no campo. Nós somos uma equipe. Aquele missionário que está no campo é como se fosse os homens da cavalaria que estão lá no campo, e alguns precisam ficar, não podem ir todos. E os que ficam, não ficam com sentimento de pena, não. A cavalaria está lá. Os que ficam são os atiradores. Você já viu filme de guerra? A cavalaria, ela marcha, só consegue marchar porque em posições estratégicas existem os atiradores. O inimigo não está a ver e ele vai abrindo o caminho. Paf, paf, paf. Esses atiradores é a igreja que ficou. Ela vai tirando todos os inimigos através da sua oração, joelho no chão, para que Deus abra os campos e as almas venham se render aos pés do Senhor Jesus. Esses atiradores é a igreja que vai contribuir, que vai ofertar. E vai contribuir não porque tem pena, porque sabe que não. Essa é a minha responsabilidade. Se um foi, a minha responsabilidade é criar condições para que ele permaneça e faça o trabalho correto lá. Senhor, abra o nosso entendimento. Senhor, abra o nosso entendimento. Abra os nossos olhos para que possam ver os campos verdejantes. Senhor, abra nossa audição para ouvirmos o choro das almas lá fora, das almas que gemem. Escuta, irmão, Deus está trabalhando, Ele nunca parou. A obra missionária é um privilégio que nós temos. Deus poderia fazer isso com os anjos, que são muito mais excelentes do que nós em poder. Mas Ele nos escolheu para participar. Não porque somos melhores, mas porque Ele quis que nós participássemos. Então a missão é de Deus. Diga para o seu irmão, a missão é de Deus. A missão é de Deus e não da igreja. Deus está trabalhando, Deus está se movendo, querendo você ou não, se envolvendo você ou não, Deus está trabalhando. Existem pessoas lá fora, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua escola, que estão sedentas pelo Evangelho, sedenta por Cristo, porque Cristo é o desejado de todas as nações, embora não saibam, mas elas estão sedentas ao Evangelho. Nós trabalhamos com missões há uns 15 anos. Em 2021 nós estivemos numa zona da Angola, numa província, um estado chamado Cunene, bem lá no sul do país, bem no sul do país. E nós fomos lá fazer trabalho de campo. Chegamos até ao município da Kahama. Ali tivemos que pegar um carro que nos levou até a aldeia onde nós queríamos chegar, que é a aldeia de Ochinchau. Nós chegamos por volta das 17 horas. O sol já havia dormido e a família que nos recebeu disse: ainda bem que vocês chegaram, missionários,
nós precisamos de vocês porque chegou aqui uma menina e precisa de oração. E eles começaram a nos contar a história da menina. Disseram, olha, ela participou numa cerimônia de iniciação. Em África, a maior parte dos países em África, se não todos, as adolescentes, as meninas, as mulheres, né? Quando chegam na fase da adolescência, elas participam de uma cerimônia de iniciação à vida adulta. Depois dessa, quando ela atinge a puberdade, ela e outras garotas, eu sei, garota aqui é outra coisa, né? Outra coisa é rapariga aqui, né? Ok, isso aqui é outra coisa, amém? Lá é o feminino de rapaz, tá? Então, ela quando atinge a puberdade, elas são recolhidas e participam numa cerimônia de iniciação à vida adulta. Depois daquela cerimônia, ela está preparada para casar. São levadas num lugar, lá na mata, e fazem essas cerimônias. Essa menina, essa adolescente, de aproximadamente 14, 15 anos, ela comeu uma carne enfeitiçada. E depois da cerimônia, depois de tudo terminar, ela via pessoas que vinham e agrediam ela. As pessoas viam e batiam nela, mas só ela é quem via. E ela dizia para os pais, mamãe, papai, tem pessoas aqui que vieram me fazer mal, mas ninguém via, só ela via. Ela era agredida, era espancada. As pessoas viam apenas ela se movendo, chorando. E depois de tudo ela ficava com hematomas, com sinais no corpo. Começaram a fazer tratamento lá, tradicional, para ver se afugentassem esses espíritos. E não conseguiram. Ali ela se lembrou que a irmã vivia numa aldeia. E na aldeia da irmã tinha uma igreja evangélica, uma igreja da Assembleia de Deus. Essa menina andou 190 quilômetros a pé para ir buscar uma oração. E ela chegou 1 hora antes de nós chegarmos. E disseram, missionários, orem por ela. Nós dissemos, tudo bem, vamos orar. E a família não quis que nós orássemos dentro de casa, devido aos espíritos. Mas eu disse, não, levem ela mesmo lá na igreja. E pegaram o irmão dela e colocaram em frente para que nos acompanhasse. Entramos pela mata até chegar lá na igreja, uma igreja de capim, de paus. E nós entramos e começamos a orar. A priori é que eles não falam português. E nós tínhamos que orar com tradução. Quem estava a traduzir era o irmão. E nós orávamos. O Espírito se manifestou nela. E pela autoridade do Espírito Santo foi repelido. E o Espírito saiu da menina. Depois dela parar de convulsionar, depois dela ficar mais calma, nós dissemos, olha, agora vamos fazer uma oração de confissão ao nome de Jesus. Então dissemos para o irmão dela que estava a traduzir, traduza para ela. Ela tem que orar assim, Senhor Jesus. Ele dizia, Senhor Jesus, e a irmã colou, Senhor Jesus. Ele dizia, Senhor Jesus. A irmã não conseguia dizer. Por quê? Perguntamos para ela. Ela nos diz para ela dizer, Senhor Jesus. E ele disse, Jesus é o quê? Uau! A ficha caiu. Ela nunca ouviu esse nome na sua vida. Meu Deus, dissemos, o que é que nós vamos fazer? Na cultura deles, o Deus Supremo é chamado de Kalunga. Então nós dissemos para o garoto, para o menino que estava a traduzir, traduza para ela. Há muito, mas muito tempo atrás, Kalunga, o Deus Supremo, enviou a esse mundo o seu único filho. E o nome desse filho é Jesus. Ele nasceu de uma virgem. Ele cresceu. Ele viveu com os homens, comeu com os homens, dormiu com os homens. Ele curou as pessoas. Ele expulsou os espíritos maus nas pessoas. Ele foi morto, mas ressuscitou ao 3º dia. E voltou aos seus. Mas antes de voltar aos seus, ele disse para os seus discípulos, disse para nós, façam isso em meu nome.
Então, tudo que nós fizemos aqui, nós fizemos pela autoridade do filho de Calunga, que se chama Jesus. Nós ficamos o restante dos dias aí naquela aldeia, reunidos com a família, só a contar histórias sobre Jesus. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Deus está se movendo. Deus está indo atrás das nações. Deus está indo atrás das pessoas, atrás dos povos. Assim como Ele fez com Abraão, assim como Ele fez com Isaac, com Jacó, com a sua descendência, desfilando em toda a Mesopotâmia. Deus continua trabalhando, Deus continua se movendo para atrair as nações para a sua própria glória. Então você escolhe: ou vai embarcar nessa jornada com Deus, ou vai ficar de fora. Mas você se envolvendo ou não, eu me envolvendo ou não, Deus está em missões, Deus está trabalhando. Há um grupo de missionários amigos norte-americanos, estão lá em Angola trabalhando com uma etnia do deserto. E eles chegaram lá para trabalhar com eles. E o líder da etnia disse: olha, você veio falar sobre Deus? Muito bom. Esse Deus é mesmo poderoso? É poderoso. Disse: olha, nós precisamos de chuva. Nós estamos há anos que não chove aqui. Precisamos de chuva. Ora para o seu Deus, se Ele é tão poderoso, para que nos dê chuva. Os missionários disseram: não, nós não vamos orar, vamos ensinar vocês a orar. Ensinaram eles a orar. E depois fizeram um círculo e disseram: vamos agora pedir a chuva. E eles oraram, pediram chuva a Deus, e não choveu. Eles foram deitar, foram para as tendas. Por volta das 4, 5 horas, o missionário ouviu alguém que batia na sua tenda: missionário, missionário. Ele acordou: o que se passa? Ele disse: está chovendo. Está chovendo. E aquela tribo se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Nós temos recebido relatos de pessoas que, por falta de missionários, por falta de quem pregue, o próprio Senhor Jesus Cristo tem ido ao encontro deles. Eu me lembro da família de missionário que estava nos campos de refugiados lá na Síria. O Senhor Jesus apareceu a uma família. E quando o missionário saiu de manhã para ir visitar as casas e pregar a palavra, e chegou numa das tendas, a pessoa que recebeu o missionário chamou o missionário pelo seu próprio nome: você é o fulano? É o João? Disse: sim, sou eu, mas eu não te conheço, você não me conhece. Quem disse sobre mim? E ele disse: sente, eu tenho uma história para contar. É que na noite de ontem para hoje eu não dormi. Apareceu um homem aqui que eu nunca vi na minha vida. Esse homem me disse que era Jesus. Ele tinha as mãos furadas e disse que tinha um plano perfeito para mim. E disse mais: para você não ter dúvida de quem eu sou, de manhã eu vou enviar aqui o meu servo chamado João, e ele vai falar mais sobre você. Ele encontrou a família toda trêmula, porque não conseguia pegar sono depois daquele sonho que o pai de família teve. E aquela família toda foi rendida aos pés do Senhor Jesus. Se coloca em pé, faltam 2 minutos para terminar. Deixa eu dizer o seguinte para você: Deus não depende de você, Ele não depende de mim. Ele está trabalhando, Ele está se movendo. Você escolhe se vai se juntar a Deus ou não. Conforme Ele disse que se vocês não louvarem, as pedras me louvarão. Eu vou terminar contando um último testemunho. Há cerca de uns 12 anos, no Egito, uma família, o pai pegou na mãe, matou a mãe, matou a esposa, e pegou o filho, adolescente, e uma criança, um bebê do colo, e enterrou eles vivos. E a família foi procurando.
Levaram o caso para a polícia. A polícia foi procurando, investigando e não encontravam sinal. Depois de alguns meses, e o que aconteceu? Encontraram no cemitério familiar, na caverna familiar, a mãe morta e as 2 crianças vivas, depois de meses de procura. E levaram até o hospital, fizeram todos os testes possíveis e começaram a perguntar para a criança que falava, porque uma é do colo: quem fez isso com você? Ele explicou tudo, foi o papai que fez isso. Mas eles estavam perguntando, mas ninguém esteve com ele, mas ninguém foi cúmplice dele. Disse: não. E como é que vocês sobreviveram durante todo esse tempo? Aquela criança disse o seguinte para os médicos: disse que via um homem todos os dias. Este homem tocava na mamãe e a mamãe acordava e amamentava a bebê do colo. E ele trazia um pedaço de pão e água e dava para mim. Depois disso ele voltava a tocar na mamãe, a mamãe voltava a dormir. E via no outro dia, ele fez isso durante todos esses dias. E perguntaram para ele: mas quem é esse homem? É um familiar vosso? Disse: nós nunca vimos, eu nunca vi esse homem na minha vida. Mas eu só sei que ele tinha as mãos furadas. O governo egípcio guardou essa informação, procurou guardar essa informação, porque eles são muçulmanos, não querem essa informação. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que o interesse missionário é de Deus. O interesse de resgatar aquelas almas não é nosso, é de Deus. Nós somos parceiros apenas. Deus está nos convidando apenas para nos juntarmos a Ele. Deus é um Deus missionário. Importa que sua igreja seja uma igreja missionária. Não deixe para amanhã. Comece a se envolver em missões hoje. Entregue sua vida para missões hoje. Se comprometa para missões hoje. Se comprometa ou indo, ou sendo um grande evangelista, ou sendo um orador, um intercessor. Se comprometa sendo um contribuinte. Se comprometa em fazer alguma coisa para as missões. Para as missões. Há um jornalista que foi na mata do Amazônia, encontrou uma mulher britânica de olhos verdes, velhota ali, missionária, e começou a entrevistar ela. Perguntou: por que você veio aqui? Você recebeu um sonho, você recebeu uma revelação, Deus apareceu para você e disse para você vir aqui. Ela deixou a Inglaterra quando tinha 16 anos, entregou toda a sua vida, a sua adolescência, a sua juventude para a obra missionária, foi para as matas do Amazônia. Quando o jornalista perguntou isso para ela, se recebeu um sonho, uma revelação, uma profecia, ela disse: eu não recebi nada, eu apenas li o que estava escrito na Bíblia e obedeci. Feche os seus olhos, coloca a mão esquerda no peito, a mão direita no ar. Deus, abra o nosso entendimento sobre o seu reino. Abra o seu entendimento sobre a obra missionária. Levante homens, levante mulheres, levante jovens, levante, ó Deus da glória, adolescentes, crianças. Levante homens adultos, mulheres adultas, que possam se comprometer com o teu reino, que possam se comprometer com a obra missionária. Em nome de Jesus.